O Maitugai venceria o Madara Hine Tensei? A gente viu que o Madara Hine Tensei era extremamente poderoso, já que afinal de contas ele conseguiu nocautear 9 bijus ao mesmo tempo, e sabemos que isso não é nada fácil. Mas o Maitugai também não era brincadeira, já que ele quase matou o Madara Rikudou. Mas e se fosse contra o Madara Hine Tensei? Quem venceria? E bom, é isso que você vai descobrir nesse vídeo. E aí, nação, tranquilidade? Essa é uma batalha muito interessante, até porque já vimos essa luta. Mas e se eu te falar que tanto o Madara quanto o Maitugai já se enfrentaram antes? E eu não tô falando da batalha final deles não, hein? Se você duvida, fica até o final porque você vai se surpreender com esse vídeo. Os dois personagens são extremamente fortes e, na minha opinião, eles são um dos maiores, se não os maiores shinobis ali da Quarta Grande Guerra Ninja. Os shinobis mais habilidosos e poderosos. De um lado temos o Gai, o maior usuário do punho forte e o melhor usuário de taijutsu de todo mundo. E do outro, o Madara, o maior gênio do clã Uchiha. Nesse vídeo eu vou considerar as fases que eu citei lá no começo do vídeo. O Maitugai em seu ápice, obviamente, e o Madara Hine Tensei, portando apenas um único Rinnegan, possuindo também o chakra do Hashirama e conseguindo liberar quase todo o seu potencial naquele momento. E quando a gente para realmente analisar as habilidades dos dois personagens, de um lado temos o Maitugai, que usa o punho forte como base de suas técnicas, sendo ele um dos ninjas mais rápidos do mundo e com um estilo de combate totalmente imprevisível. Mesmo usuários de Sharingan como Obito tinham dificuldades em lidar com alguém como o Maitugai. O cara é brabo. Gai também pode utilizar a técnica dos 8 portões internos, e a cada portão que ele libera ele fica mais poderoso. Nos últimos portões internos, o Gai consegue utilizar ataques tão poderosos que se assemelham até mesmo a ninjutsus, que é o caso, por exemplo, do Asakujaku, que nome difícil, cara, que incinera os seus alvos com os toques de seus punhos ali, as pancadas que ele acaba dando nos seus oponentes. E o Gai também consegue utilizar o Hirudora, e já vimos o potencial dessa técnica. Uma vez que você recebe um golpe desse, cara, não sei não, viu? Se você não for um Madara Rikudou da vida, com toda certeza você vai perder sim pro Gai se você tomar esse golpe no peito. No 8º portão interno, o Gai se torna dezenas de vezes mais poderoso que os 5 Kages juntos. Com os 8 portões internos liberados, o Gai alcança um poder e uma força tão grande a ponto de criar rajadas de ar com seus punhos, sendo capaz de ferir até mesmo o Madara Rikudou utilizando esses golpes. E com seu golpe mais poderoso, o Maitugai consegue distorcer até mesmo o espaço à sua volta. E tudo isso devido à densidade do seu chakra e à velocidade que ele alcança, sendo sim, no mínimo, comparado à velocidade da luz utilizando seu golpe mais forte, que é o Yagai. Por outro lado temos o Madara Uchiha, o maior gênio do clã Uchiha e o mais poderoso de todos os tempos. Madara é muito habilidoso assim como o Maitugai. Ele possui sim um taijutsu refinadíssimo e vimos o seu potencial na Quarta Grande Guerra Ninja. Sua resistência é invejável, já que ao absorver o chakra do Hashirama, o Madara ganhou a resistência que o modo sábio concede ao usuário. Não que ele não fosse resistente antes de absorver o chakra do Hashirama. Antes de obter o poder do seu Rinnegan de volta, o Madara resistiu ao ataque combinado de 9 bijus, incluindo o avatar do Kurama, a biju mais forte. Madara também pode utilizar vários jutsus elementais, como os jutsus do estilo fogo e todas as suas variações. E sem utilizar a Gunbai nesse cenário, não sabemos se ele pode utilizar o estilo vento sem essa arma. Madara também pode utilizar o estilo terra e o estilo água, e combinando essas duas naturezas de chakra com as células do Hashirama que ele adquiriu, o Madara também pode utilizar o Mokuton em suas variações, como é o exemplo do dragão de madeira. E isso tá longe de ser todo o potencial do Madara, já que com o Rinnegan ele pode utilizar os 6 caminhos, ele pode invocar meteoros do nada, basicamente isso, e ainda pode usar o limbo. Cara, o Madara era extremamente forte. E como se não bastasse, ele ainda pode invocar o Gedo Mazou. Se tem um nome que pode realmente definir o Madara, é Haki. Uma coisa bastante interessante que muitos não notaram sobre os usuários do Rinnegan, e eu vou usar de exemplo aqui o Sasuke. A gente viu que quando o Sasuke utiliza o Ameno Tejikara, ele pode utilizar de 3 formas diferentes. A primeira, ele pode se teleportar praticamente trocando com algo no campo de batalha. Ele pode se teleportar sem trocar com absolutamente nada, como ele demonstrou contra a Kaguya. E ele pode teleportar o seu alvo para um ponto em específico no qual ele desejar. E o Limbo também possui essas variações. A gente viu que o Limbo pode atacar simultaneamente de vários pontos diferentes, como foi o caso do Madara acertando todas as bijus. O Limbo também possui a resistência do próprio Madara, que é as suas sombras, e ele também tem a capacidade de prender os seus alvos. Você se lembra daquela cena onde o Madara prende o Sasuke? Pois é, o Sasuke não consegue utilizar praticamente nenhuma das suas habilidades.
E isso fica nítido quando o Sasuke realmente se encontra em um cenário parecido no passado, quando ele enfrentou o Danzo, e o Danzo aplicou seu Fuinjutsu nele, e ele consegue se libertar daquilo ali utilizando o seu Susanoo. Mas dessa vez contra o Madara sofrendo um real risco ali, o Sasuke ia perder sua vida. Ele não consegue utilizar nenhuma das suas habilidades. Ou seja, o limbo não é só aquelas sombras do Madara saindo do seu corpo, é muito mais do que isso, assim como a Amenote de Cara também era. Além de todas essas habilidades, o Madara também pode utilizar o Susanoo perfeito, um humanoide espectral de chakra tão poderoso que pode cortar montanhas a quilômetros de distância. Seu poder é tão grande que até mesmo os 5 Kages, quando se depararam a primeira vez com o Susanoo perfeito, eles praticamente baixaram as mãos, eles baixaram a guarda. Pô, não tem como. Contra esse tipo de poder aqui, não dá. Não temos a menor chance. E como vocês podem ver, os dois são realmente muito poderosos. Mas o que realmente definiria essa batalha? Já deixa sua opinião aqui nos comentários antes do vídeo acabar, que eu vou estar respondendo o seu comentário. E bora ver também se você vai conseguir acertar, hein? Eu conto com você. E se essa luta se passasse na Quarta Grande Guerra Ninja, temos 2 possíveis cenários para essa batalha. E aqui eu vou falar o primeiro para vocês. Se o Madara se deparasse com o Maitugai antes que ele conseguisse capturar as bijus, e o Madara tivesse que lidar ali com a besta verde de Konoha, os dois teriam bastante conhecimento das habilidades um do outro. E nessa hipótese eu não vou considerar as bijus auxiliando o Maitugai. Vamos supor que elas fossem nocauteadas ali e elas perdessem a consciência, tá? Quando o Madara ficasse diante do seu oponente, ele observaria suas habilidades. O Gai utilizaria seus portões, afinal, é do Madara que estamos falando, alguém que pode nocautear até mesmo bijus facilmente. E supondo que o Maitugai utilizasse ali até o 6º portão, estamos falando do Madara, alguém que com o poder do modo sábio ali, sua grande velocidade, sua resistência e sendo também muito bom ali no Taijutsu, ele dificilmente seria acertado pelos golpes do Gai no 6º portão, já que vimos que o Madara reagiu até mesmo ao Hiraishin do Tobirama e a queima-roupa. Para quem acredita que o Madara não conseguiria rivalizar no Taijutsu, principalmente contra o Gai no 7º portão, já que ele pressionou até mesmo o Madara Rikudou. Devemos lembrar que o Madara pode suprir isso com os caminhos do seu Rinnegan. Até mesmo hoje em dia tem aqueles que acreditam que o Madara não possuía todos os caminhos, mas ele demonstrou a capacidade de usar sim o caminho Deva, o que possibilitaria sim do Madara suprir suas fraquezas com o caminho Deva. Ou ele poderia também se defender utilizando as fases iniciais do seu Susanoo. O Madara é muito inteligente e um possível cenário onde ele se visse realmente pressionado contra o 7º portão, nada impedia de que ele realmente criasse uma estratégia para lidar com o Maitugai, como por exemplo, o Madara poderia utilizar os seus jutsus elementais em larga escala, como o seu Katon Gou Kamekyaku, aquele mesmo Katon que ele utilizou na Quarta Grande Guerra Ninja. Mas por outro lado, esse seria apenas um jutsu usado como distração, já que o Gai não seria atingido por ser muito rápido. Em contrapartida, o Madara pode usar dessas brechas para utilizar clones e se ocultar, algo muito semelhante com o que ele fez contra os 5 Kages. E sim, o Madara poderia utilizar desse artifício, seja utilizando clones das sombras ou clones de madeira. E no cenário mais crítico aqui para o Maitugai, ele com toda certeza abusaria de seus grandes poderes, como é o caso do Hirudora. Ele provavelmente utilizaria desse poder acreditando que estava enfrentando o verdadeiro Madara e falharia no processo. E tudo isso poderia sim ser parte do plano do Madara. E devemos lembrar que o Madara é um gênio. E ele poderia sim utilizar desse trunfo que funcionou até mesmo contra os 5 Kages. Alguns podem afirmar que esse é um jutsu que só pode ser utilizado em combinação com o estilo madeira. Mas na verdade, a assimilação é um jutsu totalmente à parte, que não tem nada a ver com o Mokuton, já que vimos que até mesmo o Orochimaru pode utilizar em qualquer ambiente. E com Madara não seria diferente. Mas essa é a primeira hipótese de batalha e a menos provável de acontecer. O que provavelmente aconteceria se o Maitugai tentasse impedir os planos do Madara de se tornar Jinchuriki do Jubi, seria que o Madara não brincaria de ninja contra ele. Até porque ele já tinha enfrentado o Maitugai tempos antes no Edo Tensei e ele venceu. Então por que ele testaria alguém que ele já tinha acabado de enfrentar? Não faz o menor sentido. Mesmo se o Gai tentasse liberar o 8º portão, existe todo um processo onde ele perfura o seu peito e libera todo o seu chakra de uma vez, alcançando todo o seu potencial utilizando essa técnica. Mas aí eu deixo essa pergunta para vocês. O que impediria do Madara nesse meio tempo de atacar o Maitugai utilizando o Limbo? E vimos que o Limbo é rápido o suficiente para nocautear 9 bijus simultaneamente. Muitos superestimam o Maitugai porque ele enfrentou o Madara Rikudou e se esquecem de que o Madara estava apenas brincando contra ele. O Madara queria testar suas habilidades. E se ambos se enfrentassem na Quarta Grande Guerra Ninja, não há nenhum indício que realmente indique que o Madara iria esperar o Maitugai utilizar ali
todo o seu potencial. O que provavelmente aconteceria é que o Madara acabaria com essa batalha o mais rápido possível utilizando o seu limbo, mostrando que essa batalha só tem um único e possível vencedor, que é o Madara Uchiha. Com seu intelecto e com o leque de habilidades que ele possuía, seria questão de tempo até que o Madara vencesse a batalha. Mas e aí, você concorda ou não? Já deixa sua opinião nos comentários e já deixa também uma sugestão de vídeos. Pode ter certeza que eu vou estar conferindo todos. E se você chegou até aqui, é porque você gostou bastante do conteúdo, então me fortalece com seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Tá saindo vídeo praticamente toda semana aqui no canal do Nação Nerd. Então é isso, família, não se esquece. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo.